Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar agradecendo mais uma vez. Nós alcançamos a marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube e tudo isso é muito importante, me deixa muito feliz. Quando eu comecei esse trabalho aqui no dia 1º de maio de 2021, nunca imaginei que a gente chegaria tão longe em tão pouco tempo. Isso só foi possível graças a cada um de vocês que estão aqui, que confiam no nosso trabalho, que compartilham, que divulgam nas redes sociais, que comentam algo. Isso tudo é muito importante porque esse espaço, e eu acho também vocês, lutam por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o Ciro Gomes compartilhou no seu Twitter, nas suas redes sociais, que o André Marinho, mestre do humor político, é uma das atrações da Ciro Games. Mas haverá também espaço para um grave drama, o professor Eduardo Costa Pinto, uma das maiores autoridades em Petrobras. Vai mostrar as tramas e artimanhas que estão fazendo com nossa empresa símbolo. Vale destacar que Ciro Gomes gravou aí uma série de vários vídeos denunciando tudo o que está acontecendo em relação à Petrobras, a política de preços, que é praticada no Brasil. E no último também ele traz ali algumas ideias, algumas propostas para o futuro da Petrobras. Eu vou focar nesse vídeo aqui em relação à presença do André Marinho, porque é a participação dele que está gerando muita polêmica nas redes sociais. O Ciro está sendo criticado por uns por dar espaço a alguém que ajudou a eleger Bolsonaro e que hoje se posiciona na direita, inclusive com uma aproximação em relação à pré-candidatura de Sérgio Moro. E aí ele próprio, André Marinho, foi lá no seu Twitter e retuitou o que o Ciro havia publicado antes e ele próprio escreveu o seguinte: o tão esperado encontro do verdadeiro Ciro Gomes com o seu alter ego, abre aspas, Ciro, neoliberaloide topetudo de uma figa, fecha aspas, será amanhã na live Ciro Games. Vai ser divertido e uma oportunidade ímpar de demonstrar o poder do humor nesses tempos de radicalização tribal. Obrigado pelo convite. Isso aqui por si só já é importante, porque nem todos aqueles que são convidados para ir na Ciro Games compartilham algo assim nas suas redes sociais. Então, isso aqui já foi legal. E adivinhem? Ele está sendo muito tacado e criticado por ter aceitado o convite do Ciro. E aí muita gente vai nos comentários e fala: ai, mas você está indo conversar com o Ciro, sendo que o Ciro critica o Sérgio Moro? Que absurdo! Então, os ataques acontecem de ambos os lados, mostrando aqui, como ele acabou de dizer, como a gente vive num tempo de radicalização. Mesmo um humorista, ok, ele está situado no campo da direita, quando aceita participar de um programa de alguém como o Ciro Gomes, acaba ele sendo criticado de um lado e o Ciro Gomes sendo criticado de outro. E o André Marinho, além de ser um grande imitador do Ciro Gomes, eu confesso que eu me divirto muito com as imitações que ele faz, imita muito bem vários outros personagens, o próprio Bolsonaro. Inclusive foi ele ali o personagem principal naquele jantar em que estavam presentes por exemplo, Michel Temer, Gilberto Kassab e outras figuras do mundo econômico, da imprensa, do mundo político, logo depois da carta que Bolsonaro divulgou e que foi feita ou foi auxiliada por Michel Temer depois do 7 de setembro. Essa carta que gerou uma reação muito negativa entre aqueles apoiadores mais extremados de Bolsonaro, e muita gente afirma que aquela carta do Temer foi meio que responsável por pacificar a relação entre o executivo e o judiciário, e que ali também deu uma arrefecida no impeachment que poderia acontecer. Bom, meus amigos, e eu acho que a presença do André Marinho ela é importante por diversos motivos. Vamos tentar refletir um pouco aqui do ponto de vista eleitoral. Não alimento a ilusão de que o André Marinho vá votar no Ciro Gomes depois da Ciro Games. Não é isso. O André Marinho tem um pensamento do ponto de vista econômico diferente do que o Ciro pensa. Isso é claro, isso é óbvio, então ele tem o direito de defender um candidato que se aproxima mais daquilo que ele pensa como sendo o ideal. Agora, é claro que vamos supor que o Ciro esteja no segundo turno contra Lula. Então, existir alguma vinculação respeitosa entre os dois é importante, porque hoje tem muita gente que diz que no eventual segundo turno, entre Ciro e Lula, votariam nulo. O próprio André Marinho, no programa do Rica Perrone, disse que entre Ciro e Lula ele prefere o Ciro, entre Ciro e Bolsonaro ele prefere o Ciro. Então é alguém que, se ainda não tem o Ciro Gomes como a primeira opção, já é alguém de que no eventual segundo turno certamente escolheria o Ciro Gomes. E aí, quem sabe, digo apenas quem sabe, repito, não alimenta ilusão em relação a isso. Ainda que no primeiro turno, supondo que o Ciro chegue em condições de tirar um ou outro do segundo turno, talvez, digo apenas talvez, e não digo nem só em relação ao André Marinho, mas aqueles que admiram o seu trabalho, que vão lá assistir a Ciro Games apenas para ver como que o André vai se sair,
pode criar algum tipo de vínculo em relação ao Ciro Gomes que possa dar a ele voto útil lá na reta final em 2022. Pode acontecer, é claro, ninguém sabe como que vai estar o cenário, faltando 1, 2, 3 semanas para outubro de 2022. Então, esse contato que o Ciro tem mantido com figuras da direita, que não vão fazer com que o Ciro abra mão dos seus princípios, fiquemos tranquilos. O Ciro repete sempre, o que pega é catapora. Então você pode conversar sem necessariamente converter o André Marinho em nacional desenvolvimentista e nem o André Marinho converter o Ciro num liberaloide, como ele vai gostar de dizer lá nessa participação dele. Então eu acho que esse contato é importante para reduzir rejeição, talvez nem tanto do próprio André Marinho, mas daqueles que o acompanham e que ainda rejeitam o Ciro, muitas vezes por conta de uma certa desinformação em relação a ele. E quem sabe pode até surgir depois disso um convite para que o Ciro vá no canal do André Marinho, porque ele tem entrevistado lá também algumas personalidades, algumas pessoas envolvidas diretamente ou não no mundo político. E além dessa questão eleitoral, lá na frente, no eventual segundo turno, eu acho que é importante destacar a importância que isso pode ter para as redes sociais do Ciro. A gente viu aqui ele próprio compartilhando no seu Twitter, enfim, divulgando então a Ciro Games. Pessoas que acompanham o trabalho do André Marinho podem ficar curiosas e ir lá acompanhar para ver o que o André vai falar e talvez se inscreve no canal do Ciro, passa a acompanhá-lo nas redes sociais para ficarem atentas. Já aconteceu isso comigo várias vezes, em que o Ciro, por exemplo, foi no canal do Rica Perrone, que eu nem sabia que existia direito, e me inscrevi. De lá para cá já passei a acompanhar algumas outras entrevistas dele. Então essa troca de público, vamos dizer assim, eu acho que é importante, por isso eu defendo inclusive que o Ciro vá no canal do André Marinho, se caso acontecer esse convite. Então eu acho que é legal nessa questão de audiência do Fura Bolhas, e tem um outro detalhe importante, meio que simbólico. Mostra para a sociedade que o Ciro é alguém que está disposto a conversar com ex-bolsonaristas. É alguém que está disposto a conversar com um petista, como Eduardo Suplicy, por exemplo, com figuras mais do campo da direita liberal, como a Semineto e o Mandetta, como eu já falei aqui atrás, com Randolph, enfim, que o Ciro é alguém que, se é para defender a democracia e pedir fora Bolsonaro, ele vai no evento organizado pelo MBL, como vai no evento organizado por partidos de esquerda e movimentos sindicais. E o Ciro, se for eleito presidente, vai ter que ter essa capacidade de um diálogo amplo, não só para ter governabilidade, mas para ouvir os diferentes. Então eu acho super importante essa presença do André Marinho lá na Ciro Games. Eu espero, inclusive, que outras figuras também conhecidas, sejam de esquerda, de direita, enfim, possam marcar presença. Muita gente falou recentemente, talvez na Anitta, na Gabriela Prioli. Eu acho a Anitta mais difícil. A Gabriela Prioli, que se envolveu recentemente em uma polêmica também com Bolsonaro, eu cheguei a gravar um vídeo porque o Ciro saiu em defesa das duas. Eu acho que a Prioli é alguém que pode aceitar o convite e que também seria importante, como vários outros nomes. Joel Pinheiro é outro liberal que acredito poderia contribuir sim lá na Ciro Games. Então, ter esse revezamento, já que semana passada foi o Pedro Cardoso, sucesso total. Inclusive já deve ser a Ciro Games mais visualizada desde que esse novo formato de lives do Ciro foi ao ar. Então vamos ficar atento, quem realmente gosta e apoia o Ciro, é importante que se divulgue, porque, repito, eu acho que vai ser muito divertido essa parte com o André Marinho, e a parte com o Eduardo vai ser extremamente rica para a gente saber o que estão tentando fazer com a nossa querida Petrobras. Meus amigos, eu fico por aqui, até o próximo vídeo no canal Politizando.